Olá, gente. Então, esse é o nosso quinto módulo. Sou o professor Romilson, todos já sabem, professor da disciplina de conjuntura econômica. E vou hoje, nesse vídeo agora, falar um pouco sobre fazer alguns apontamentos. Então, como eu digo sempre, não é aula, né? É uns apontamentos e é importante que vocês possam encarar como apontamentos. Não vou detalhar muitas coisas, mas vou dar apenas umas pistas, umas notícias para que vocês possam acompanhar. Né? Não se esqueçam, quem quiser me acompanhar no Instagram, é @profromilson, PROF Romilson, aí no final. Né? Eu inclusive fiz um vídeo lá sobre tópicos especiais, um vídeo inteiro sobre economia, com esses nossos conteúdos, então você poderá acompanhar também lá no meu Instagram, ok? Então, a ideia de falar um pouco de políticas macroeconômicas, ela na realidade é uma área que é um módulo que ele nos faz resgatar tudo que a gente já viu até aqui, né? Principalmente quando a gente considera que o papel das políticas macroeconômicas, né, é promover impactos na sociedade, né, visando equalizar, vão distribuir, vão alocar recursos, visando garantir a ética, a justiça social, o equilíbrio, né, buscando bem-estar para todos, todas e todos, buscando também, né, garantir a área, o livre mercado, garantir todo o funcionamento da sociedade de maneira equânime, equitativa. Então, as políticas macroeconômicas, elas visam isso. A gente nunca pode esquecer que a economia, como eu sempre falei, está diretamente relacionada à ordem da casa, né? À administração da casa. A casa como esse lugar onde a gente habita, não a casa como apartamento. Pode ser também a casa, mas a casa comum, a casa onde a gente habita. E por isso o governo intervém na economia com políticas macroeconômicas para fazer esses ajustes. Ora, tem alguns que acreditam que o Estado não deve intervir na economia, né? Mas isso não é na história do Brasil, como a gente vai ver no módulo seguinte. Isso nunca aconteceu no Brasil. De uma certa forma, não é acontecido em outros países, né? De uma certa forma, quando precisa, o Estado intervém na economia. O Estado, até porque, para manter o equilíbrio, para manter a justiça, é preciso que ele intervenha. Às vezes você tem um setor da economia que não é lucrativo e o Estado precisa intervir, o Estado precisa estar presente, o Estado precisa atuar para que ele possa, digamos assim, produzir o equilíbrio, produzir o ajuste necessário na sociedade. Então, a intervenção do Estado, ela deve ser bem vista, porque é a forma de, através de políticas, fazer construções, né? Então ele vai construir políticas públicas, políticas sociais que possam ajudar vocês, a sociedade a se equilibrar. Então é importante essa dimensão. Mesmo que o Estado, né, por exemplo, se você for pensar como uma política pública, o SUS, a área de saúde é uma política pública, né, que imagine na época da vacinação, né, na vacinação contra a Covid, se nós não tivéssemos o SUS, se nós não tivéssemos um sistema de educação pública, né, se nós não tivéssemos um sistema de saúde, um sistema de seguridade social. Então, a intervenção do Estado é necessária. E ela se intervém através de políticas públicas, através de políticas macroeconômicas. Essas políticas visam, então, garantir a distorção, melhor, garantir a redução das distorções, né, e tentar minimizar e corrigir as distorções do sistema. Né? Ela age sobre o sistema econômico. Então, a gente tem a função intervir nas variáveis que impactam significativamente a economia, né?
E ela pode utilizar isso, deixa eu dar meus apontamentos aqui, através da política fiscal, né, que visa uma redistribuição de renda, lógico. Na medida em que eu aloco, e a política fiscal ela tem esse objetivo, né, de alocar recursos públicos com objetivos de a estabilização macroeconômica. Então, às vezes, o Estado precisa investir em uma determinada região. Eu falei com o SUS na educação, mas às vezes também o Estado precisa intervir na região Nordeste, na região Norte, no Centro-Oeste, não apenas no Sul e Sudeste. Então, a política fiscal, ela vai criar as bases, que a política fiscal, a política de impostos, né, de tributação, né, que vai subsidiar esses investimentos que sejam alocados, sejam distribuídos, sejam equalizados, né, dentro da política fiscal. A política fiscal é a política orçamentária, a política dos recursos, né, ela visa garantir essa função do Estado e que é fundamental na garantia da economia. Né? Ela vai pensar, ela vai atuar, né, para compensar as falhas estruturais em determinado, por exemplo, em determinada região, né, e ajustar conjunturas do sistema. Então a política fiscal ela é necessária para essa dimensão também. A política monetária é uma outra, não vou falar todas as políticas, né, mas só para vocês terem ideia, a política monetária é uma outra política, né, que ela garante a circulação da economia. Muitos dos autores, alguns dos autores entendem que essa política monetária, como é que ela funciona? Ela funciona através da moeda que anda em circulação. Vocês não percebem isso, mas a disponibilidade de recursos que os bancos têm, isso é fruto da política monetária. Então, se o governo cria, ele tem instrumentos, como por exemplo o Banco Central. O Banco Central é uma das principais agências, dos principais instrumentos de controle, né, o Copom e outras instituições, organizações, né, e empresas, instituições que são instrumentos e ferramentas da política monetária. Né? Então, a taxa de juros, controlar a taxa de juros, a taxa Selic, né? O depósito compulsório, que é o depósito que os bancos comerciais fazem no Banco Central. Se o Banco Central, ou se o governo aumenta o depósito, a obrigatoriedade, todos os bancos têm a obrigatoriedade de manter um determinado percentual do seu dinheiro, né, sua espécie, no banco. Se o banco aumenta essa obrigatoriedade do depósito compulsório, cobre, obviamente, que tem menos recursos disponível pelos bancos privados e menos recursos ainda para empréstimo. Então, é a política monetária, e aí você reduz a demanda a fim de baixar o preço. Isso é uma visão sobre a política monetária. Né? Então, tem operações também com títulos públicos, títulos da dívida pública, que vão também influenciar essas políticas monetárias. Esse depósito compulsório, a taxa, né, do depósito compulsório, a política cambial, que vai também influenciar nessas políticas. Repare como eu falei na questão passada, já falei um pouco sobre as políticas, as políticas macroeconômicas, quando eu falei de macroeconomia, mas o interessante é perceber que essas políticas macroeconômicas são estratégicas. Né? A política cambial, por exemplo, ela é estratégica. Na hora de você pensar se o dólar está alto, eu estimulo a exportação de determinados produtos, né? Mas aí dificulta a importação de outros. É bom para o agronegócio, para a exportação, mas é ruim para determinados setores que precisam importar mais elementos. Então, esse jogo que as políticas monetárias, as macropolíticas, as políticas macroeconômicas vão produzir. Então, é uma ida e vinda que irá, na realidade, buscar, como eu sempre digo, equalizar, manter a justiça, o bem-estar para todos, não apenas para as empresas, não apenas para alguns, mas para todos, inclusive e principalmente para os mais pobres, os mais vulneráveis. E aí tem vários tipos
de políticas macroeconômicas, políticas sociais, né, meio ambiente e várias outras que não dão para a gente perceber apenas nesse vídeo. Então são alguns apontamentos que vale a pena vocês prestarem atenção, ok? Um abraço.